Oi, oi pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo que hoje eu estou gravando aqui num lugar bastante diferente e é porque eu quero ser o exemplo do assunto que a gente vai tratar. Já aconteceu na sua vida de você viver uma situação em que você queria ter falado algo, você queria ter exposto, mas na hora você travou ou você decidiu não falar e depois você ficou remoendo essa situação? Pois muito bem, a nossa conversa de hoje é sobre isso, sobre os momentos em que a gente escolhe a omissão à exposição, ou seja, quando a gente não consegue achar uma estratégia ou a energia necessária para colocar o nosso ponto de vista, para interferir, para interagir em uma determinada situação. E isso, trazendo para o nosso mundo do trabalho, acontece com muita frequência, principalmente devido ao histórico do mundo do trabalho ter sido desenhado com muita hierarquia. E talvez você esteja se perguntando, mas o que é que isso tem a ver com esse fundo e esse lugar diferente? Vou explicar. Porque muitas vezes o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso eu interior, chame como quiser, conta pra gente uma historinha para economizar energia e também para acionar um determinado gatilho de autopreservação. Então, por exemplo, aqui eu vou falar para vocês que eu não estou no meu escritório nem na minha casa e onde eu estou nesse momento não tem nenhum lugar disponível para eu gravar esse vídeo. Todos os quartos onde eu estou estão ocupados, a sala tem gente fazendo barulho, então tem criança e tal. A única coisa que me restou foi um ambiente externo. Então pode ser que você escute um pouco de barulho, ou de carro, ou de pássaros, e até o vizinho começou a usar uma seta agora há pouco. Tudo isso contava para mim, na minha cabeça, uma história de que, olha, agora não é a melhor hora para você gravar, talvez você não deva fazer isso, o que é que as pessoas vão pensar? E aí começa a entrar um determinado conflito interno entre respeito e omissão. E a gente não pode confundir respeito e omissão. A gente deixar de realizar um ato, de expor uma ideia, de ser uma interferência positiva, porque a gente conta essa historinha do respeito. No mundo do trabalho, isso acontece quando a gente fala, eu não vou questionar essa ideia porque eu respeito a hierarquia. Ou quando eu não vou expor uma ideia contrária aos meus pais, a uma pessoa que tem mais poder hierárquico ou a quem eu tenho genuinamente um respeito, mas que eu escolho ser omisso ao invés de colocar a minha opinião. Ou seja, a gente sabe que para colocar a opinião de uma forma estruturada, com respeito de verdade, vai dar trabalho. Então, às vezes, a gente pega um determinado atalho e fala assim, então eu não vou nem falar. E essa semana eu estava fazendo um levantamento para ter essa discussão com relação à omissão. Na verdade, a discussão era um pouco sobre quando é que a omissão, ou seja, quando você não se expõe, quando você decide ficar fechadinho na sua caixa, ela passa de uma conveniência, ou seja, eu fiz isso porque era conveniente para mim não me expor, por exemplo, eu podia não ter feito esse vídeo, porque alguém aqui vai olhar e falar, nossa, nada a ver fazer esse vídeo nesse lugar. E isso seria mais confortável para mim, seria conveniente eu não fazer o vídeo, do que eu tentar achar uma estratégia intermediária em que eu traga uma luz, eu coloque o microfone mais próximo, eu fale um pouco mais alto, para ainda assim conseguir me expressar. E aí, quando eu escolho demais aquela conveniência, em algum momento ela vira uma conivência com o status quo, com o mundo do jeito que ele já é. Porque a única maneira que a gente tem de ser uma força de transformação é se efetivamente a gente se colocar, se a gente opinar, se a gente tentar mudar as coisas um pouquinho mais no rumo de onde a gente acha que ela deveria estar. Se você não concorda com a corrupção, se você não concorda com quem fura a fila, se você não concorda com a falta de ética, se você não concorda com uma ideia, você precisa expor a sua opinião de uma maneira estratégica, de uma maneira planejada, de uma maneira com respeito. Isso demanda muito coragem. Eu estava discutindo aqui a partir da frase que diz: o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E essa frase, quando ela foi dita por Martin Luther King, ela tinha obviamente um monte de outras simbologias, mas ela é atemporal, ela não tem prazo de validade e ela vai ser bastante útil ainda nos dias de hoje, em diversos âmbitos da tua vida. Eu quero obviamente explorar
o âmbito do mundo do trabalho, onde a gente vê diversas coisas acontecendo no mundo organizacional com as quais a gente não concorda, mas a gente não expõe a nossa opinião ou a nossa análise. E eu levantei aqui 5 pontos principais pelos quais a gente não expõe. O mais comum deles é o medo da retaliação. Ou seja, a gente não expõe a nossa opinião, a gente é omisso porque a gente tem medo da bronca, da retaliação, da demissão. Tem muita gente que é mandada embora dos seus empregos sem nem ter tido nunca um feedback, nem sabia se estava performando bem ou mal, às vezes expôs uma determinada opinião ou contrariou algo que alguém achou que tinha um jeito certo ou era o seu jeito de fazer e, como retaliação, às vezes perde até mesmo o seu emprego. Então, o medo ele é sim a forma talvez principal ou a fonte principal dessa omissão. Eu tenho medo do que vai acontecer, eu não quero me expor, eu sei que pode trazer consequências bastante negativas, então eu me fecho. Perfeitamente compreensível. O medo é um valor de baixo nível de consciência, ele vai controlar bastante a nossa relação de sobrevivência. Então, se eu busco segurança, se eu busco sobrevivência, é muito comum, é muito provável que eu seja mais quietinho, mais fechado, porque eu não quero expor por causa do medo. Mas você também deve conhecer pessoas que têm um nível de consciência diferente, que mesmo com medo elas vão se expor, elas vão falar, porque realmente a gente precisa agir com coragem. Mesmo com medo, se eu quero ser um agente de transformação, e eu acredito que o trabalho é sim uma das formas de você ser um agente de transformação, eu preciso agir com coragem. Mas outro motivo que também nos leva às vezes à omissão é o medo do climão. Ou seja, às vezes você não quer expor muito o teu ponto de vista porque você sabe que a galera em geral talvez não concorde e que vai gerar um climão. Então, durante um determinado período, as coisas não vão ficar tão legais. E aí você não quer ser esse elemento que vai causar essa indisposição no grupo. Porque também é mais confortável a gente viver naquele clima de falsa concordância ou de falsa harmonia. Na verdade é chamado de harmonia artificial, do que você ser o elemento que vai trazer a má notícia, que nem é má notícia, tá? É uma notícia boa, na verdade, que é expor a realidade, ajudar as pessoas para que elas enxerguem de fato o que está acontecendo. Então esse é um outro motivo da omissão, o medo do climão. Outro motivo também é o medo do julgamento. Então, às vezes, você não expõe a sua opinião porque você tem medo do que é que as pessoas vão dizer. E veja, é diferente da retaliação, porque a retaliação ela é muito ligada a uma hierarquia de poder e de concentração de poder. Você vai ser penalizado, você pode ser penalizado ou penalizada ao expor a sua voz, a sua opinião, o seu ponto de vista. E o medo do julgamento, na verdade, ele é um medo mais ligado à sua necessidade de aceitação. A gente está falando aqui do julgamento social, de quanto você acha que é importante que as pessoas gostem de você, que elas mantenham uma determinada imagem positiva. E às vezes a gente não quer quebrar essa imagem positiva e aí a gente deixa de contribuir com o grupo porque a gente não quer ser julgado. Então, de novo, toda vez em que eu preciso agir, que eu vou expor, que eu vou tentar mudar uma determinada situação, isso vai demandar força e coragem. E um outro motivo que também acontece com muita frequência para a omissão é o costume de engolir sapo, que é esse nosso treinamento ao longo da vida para ser uma pessoa passiva, para aceitar passivamente o que é o comando e controle, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, o não questione jamais uma autoridade, uma cultura do silêncio, onde você recebe as instruções de como você deveria agir, como se houvesse com muita clareza um certo e um errado no preto e no branco, e a gente esquecesse que o ser humano trabalha grande parte do tempo numa zona cinza, numa zona de discussão, numa zona de construção conjunta, porque quando nós mudamos os sujeitos, os agentes do relacionamento, talvez seja necessário mudar as características deste relacionamento. E o quinto elemento que às vezes incentiva a omissão é a falta de energia e falta de disposição.
É quando você olha e fala assim, ai, vai me dar um trabalho para falar isso, eu prefiro ficar quieto. Não, você não enxerga uma troca positiva entre o nível de energia que você vai ter que colocar para discutir, para explicar, para apresentar dados, porque toda vez que você vai mudar um sistema que já foi colocado, você vai ter que se armar, você vai ter que buscar a tua energia interna, mas você também vai ter que buscar dados. Então isso vai dar bastante trabalho. Esses 5 pontos que eu trago para vocês são os que eu mais discuti quando eu trouxe esse tema lá no meu Instagram, @Pelais, falando para as pessoas por que é que a gente tem esse flerte com a omissão, esse flerte com a conivência e com situações com as quais a gente não concorda. Qual é mais forte para você? O que você sente que te segura mais de expor? É o medo da retaliação? É o medo do climão? É o medo do julgamento social? É esse costume de engolir sapo ou é a falta de disposição? Essa discussão levada lá para dentro do mundo do trabalho, o que mais frustra as pessoas é, na verdade, quando a gente está indo para um movimento de criação de organizações mais horizontalizadas, onde nós precisamos que as pessoas usem a sua voz, o que mais frustra é a falta de disposição. Quando a gente vê pessoas brilhantes, com força, com conhecimento, com capacidade, e elas optam por não falar, porque dá muito trabalho falar. Só que quando a gente faz isso, é como se a gente não estivesse sendo eticamente parte do grupo, porque o conceito da ética expandido é fazer o bem para todos, ou seja, é o buscar a decisão, a exposição, a estratégia que possa ser positiva para a maior parte das pessoas, como se nós estivéssemos entrelaçados, assim como se a gente fosse uma cadeira de palha que sustenta o peso de quem está sentado em cima. Todos nós somos fios dessa cadeira de palha. Quando esse fio está meio molenga ou quando esse fio arrebenta, quando a gente não está naquele nível de tensão positiva segurando, a gente imediatamente, automaticamente aumenta o peso sobre todos os outros fios, sobre todas as outras pessoas. Então eu queria trazer hoje para você essa reflexão de não confunda respeito com omissão. Quando você está dentro de uma organização e você vê uma situação errada e você se omite, seja por qualquer um desses fatores, saiba que você está tendo um impacto negativo sobre a organização e sobre as pessoas. E eu não estou dizendo que você deve ser revoltado, porque a gente tem também pessoas que têm o perfil que elas confundem a sua autenticidade com arrogância. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sempre falo tudo mesmo. E as pessoas precisam engolir. Cuidado, porque autenticidade sem empatia é só arrogância. As pessoas não têm que te engolir. Toda vez que a gente for exprimir uma opinião, que a gente quiser ser um agente positivo de mudança, eu preciso trabalhar com coragem para me expor, e este é um passo difícil para todos nós, mas eu preciso trazer também planejamento e estratégia. Eu preciso fazer uma leitura do contexto, o que é que está acontecendo ao redor, como é que eu vendo essa ideia de uma maneira que tenha significado e valor para quem está me ouvindo e, acima de tudo, respeito. Dentro das organizações, nós não podemos esquecer que a gente chegou até onde chegou com a construção de um legado de um determinado jeito. Eu preciso respeitar um pouco essa ancestralidade, ainda que hoje ela esteja meio torta, que tenha um monte de rachadura, eu não posso só apontar as rachaduras. Eu preciso ajudar a levar a organização para esse lugar positivo. Então não adianta só apontar falha e também não adianta ficar omisso e ficar quietinho. Se alguém furou fila, você não precisa criar uma briga. Falar, você furou fila, seu desgraçado. Você pode falar, talvez. Oi, tudo bem? Talvez você não tenha notado que aqui existe uma fila que é por ordem de chegada e você furou a fila, você entrou aqui no meio do caminho. Outras pessoas vão ver essa sua movimentação. Se a pessoa falar, você que se dane, talvez você tenha que ir até a pessoa do caixa e falar, olha, aconteceu algo desagradável ali atrás. Uma pessoa, infelizmente, furou a fila. Eu sei que esse movimento é difícil. Ou às vezes você vê indícios de corrupção dentro da tua empresa e você tem que falar alguma coisa, mas aí você não sabe como falar. E se as pessoas não acreditarem em mim? Bom, a gente só vai saber
se você se colocar nesse lugar de agente, expor um pouco o teu ponto de vista, de expor a tua opinião. Eu não estou dizendo que você deve opinar sobre todas as coisas, por favor, não, não, não. Você, assim como eu, já deve ter aprendido que é possível você ouvir alguém expor um ponto de vista sem que você precise opinar. Você pode ver uma notícia ou um ponto de vista no feed do seu Instagram, do seu Facebook, e você não concorda e não precisa entrar na discussão. Escolha as situações em que você vai expor o teu ponto de vista, sabendo que ela poderá ser realmente valorizada, a tua opinião será valorizada e você poderá de verdade ser este agente positivo de mudança. Não confunda respeito com omissão. Deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre esta discussão. Qual desses 5 sabotadores do teu ponto de vista, da tua expressão, tem segurado você e tem feito você ser mais omisso ou mais omissa, e o quanto mais você poderia se colocar nesse mundo de expressão para ser agente de mudança, combinado? Se você ainda não segue o canal, clica aqui em seguir, ativa o sininho e eu te convido a continuar essa discussão aqui nos comentários e também lá no Instagram, @Pelais. Um grande abraço e até a próxima.